Mateus, capítulo 6, versículo 6 em diante, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu pai que está em oculto. E o teu pai, que te vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acho incrível que Jesus, em momento nenhum, em raros momentos, ele traz alguns ensinos. E você vê que Jesus fala do poder da oração, mas em momento nenhum ele ensina como se deve orar. Até que um dia ele chega para os seus discípulos e diz assim o seguinte: ó, eu vou ensinar uma oração para vocês. Só que essa oração não é uma oração qualquer. Como nada daquilo que Jesus vai ensinar para a gente é uma lição qualquer. E aqui há algumas nuances, algumas coisas que a gente vê nessa oração. E você pode até notar pela ênfase que eu dei em alguns aspectos dessa oração que me fazem trazer uma reflexão para nós nos dias de hoje, que é tão pertinente assim. Nós vivemos no auge, né? Nós vivemos no auge de uma sociedade que vive cada vez mais individualista. Ainda mais com o advento das redes sociais, onde as nossas opiniões, elas têm sido levadas tão a sério que elas chegam a ser muitas vezes até ofensivas. Você hoje, por exemplo, você não pode dar uma opinião sobre algo, trazer a sua visão de mundo para outras pessoas, sem que você seja julgado e muitas vezes até odiado por causa disso. O ódio nunca parece que foi tão gratuito na vida das pessoas. E como eu falei, muitas vezes até por causa de uma opinião. Eu não posso divergir de você que está aí do outro lado, de repente, se eu falar para você que eu não acredito em certas coisas que você acredita, você vai ficar com ódio de mim. De repente, porque eu estou aqui na internet agora falando sobre, trazendo uma palavra, uma reflexão dentro da Bíblia, você vai me olhar como um fundamentalista religioso, coisa que eu não sou, e vai me odiar por isso, porque você não acredita, você não tem a mesma visão de vida, você não compreende o divino na mesma proporção ou da mesma visão que eu vejo, que é a visão cristã, através de Cristo, com quem eu me identifico, com quem eu me identifiquei desde muito cedo. Tentei fugir muito disso na minha vida, mas chegou um momento que não deu mais para fugir. É a maneira que eu vejo a minha espiritualidade e é a maneira que eu vivo a minha espiritualidade, porque Cristo é o meu grande exemplo, é o meu grande mestre. E de repente você que está aí do outro lado, você deve seguir, pode estar seguindo, sei lá, você pode estar indo na Umbanda, você pode estar indo no Espiritismo, você pode estar indo em outra vertente religiosa, e só porque eu estou aqui falando de uma oração, você pode estar me odiando. E eu te entendo porque você também é muitas vezes odiado por fundamentalistas religiosos cristãos que te julgam, te criticam e te punem muitas vezes porque você pensa diferente deles, porque você tem uma percepção espiritual totalmente diferente deles. E isso é terrível. Só que quando você age com ódio com alguém que manifesta a sua fé em Cristo, você está usando do mesmo ódio que usaram com você.
E voltando aqui ao individualismo das pessoas, hoje a gente vive no auge do desapego das pessoas. A gente vive no auge de uma enxurrada de informações, onde muitas vezes as pessoas são levadas a certos extremos. Você pode perceber aqui, e eu vou falar sobre individualismo, que Jesus, inclusive, fala para os seus discípulos que é para eles entrarem sozinhos no quarto. Entra só no teu quarto e teu pai que está em oculto, tá? Ele vai te ouvir. Há momentos sim que na nossa vida nós precisamos estar sozinhos. O próprio Jesus foi para o deserto, ele foi tentado no deserto, ele passou por um processo no deserto, onde ele esteve sozinho, e lá ele foi tentado, e todo mundo conhece a história. Há momentos que você vai ter que passar sozinho. Você vai ter o seu momento de deserto, e a gente... Só que assim, nós precisamos entender uma coisa. Vai ter momentos que você vai estar sozinho. Mas a sua vida não se resume ao estar sozinho. Porque o próprio Jesus, quando ele começa a oração, ele não diz que o Pai, quando você está sozinho no quarto, falando com o Pai que está em oculto, a primeira frase que Jesus usa é Pai Nosso. Não é seu. Ele não está dizendo vai para o teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, e quando você for falar com ele, você não fala meu pai. Não. O Pai é nosso. E é muito engraçado que as pessoas não percebem que o valor da vida, o valor de estar em unidade com as pessoas é muito forte, muito poderoso. Eu vou começar falando contigo lá do início, quando Deus faz toda a criação. E ali estabelece, e aqui claro, eu entendo que há uma linguagem aqui toda simbólica, mas quando Deus estabelece ali na sua criação, cria o homem, a sua imagem e semelhança, e você pode ver que Deus, como em todas as coisas, quando Deus está falando, criando as coisas, encerra-se o final de cada dia, dizendo o seguinte, e viu Deus que isso era bom. E Deus criou, criou a luz, fez a divisão entre... E viu Deus que isso era bom. Aí de repente ele vai fazer os mares, a separação das coisas, e cria cada coisa que Deus cria no final de cada dia. E viu Deus que isso era bom. Só que tem uma coisa. Pela primeira vez em toda a criação, tem uma hora que Deus olha para algo e diz assim, não, isso não é bom. E você já percebeu o que é que Deus olha? Quando ele olha para a criação, por todo o esplendor de tudo aquilo que ele está fazendo, e tem uma coisa que ele chega lá e ele diz, não, isso não é bom. Tudo ele está admirando, tudo ele está contemplando, termina não, e viu Deus que era bom, a contemplação, né? Uma hora eu quero falar sobre contemplação com você, nos próximos vídeos, de repente eu vou falar sobre contemplação para você. Mas você já reparou que chega no momento que Deus diz assim, não, isso não é bom. E o que é a primeira coisa que, em toda a criação de Deus, que Deus viu que não era bom? Não é bom que o homem esteja só. E aí vai vir aqueles caras do advento, da solitude, dizer pra mim que que o legal hoje é estar sozinho. E as pessoas, por causa desse advento, dessa coisa de andar sozinho, e misturado com esse negócio de você querer das opiniões, do ódio gratuito, você vê. Que engraçado. Quanto mais, nós precisamos estar sozinhos. Eu não tenho responsabilidade. E uma coisa que está muito na moda é a nossa falta de responsabilidade com o próximo. É exatamente. A nossa falta de responsabilidade, a sua falta aí de responsabilidade. Você que é o do advento. Se ele se ofendeu com o que eu falei, o problema é dele. Os gatilhos são dele. Eu não tenho nada a ver com isso. É o jeito que ele está vendo o mundo. Aí, cara pálida, você, por causa desse tipo de discurso, você pode sair falando aquilo que você quer, a hora que você quer, para quem você quiser. Guarde para você a sua insignificância. Você pode dar a sua opinião
Mas se você me falar algo que for ofensivo, eu vou, sim, me sentir invadido. Eu vou te dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo há alguns dias. Eu sou motorista por aplicativos. É minha profissão, né? É aquilo que eu faço hoje para ter o meu sustento. E como motorista por aplicativo, eu estava numa região aqui, não sei se vocês, o pessoal que é de Florianópolis deve conhecer, que é a Praia de Jurerê, famosa no Brasil inteiro, né? Eu estava ali perto, estava parado em um posto de gasolina, parei para fazer o meu pipizinho, tomei um café no meio da tarde e eu estava ali trabalhando. E eu liguei o aplicativo para voltar a trabalhar. Eu vou trazer um dado técnico aqui que de repente você que está aí do outro lado não saiba, não entenda muito, mas eu estava com o meu aplicativo ligado dentro do meu carro e tem horas que o aplicativo parece que dá um bug. Eu estava em Jurerê e começou a vir solicitações de viagens para mim em Canasvieiras, que dá mais ou menos uns 10 quilômetros de distância. Ou seja, eu teria para buscar o passageiro, se eu fosse atender a chamada do passageiro, eu teria que me deslocar uns 10 quilômetros, que daria mais ou menos uns 15 minutos. O passageiro teria que me esperar uns 15 minutos e aí, para eu fazer a viagem dele, que muitas vezes pelo valor que as plataformas, e aqui não há uma reclamação, há uma constatação, o valor que as plataformas nos oferecem, a viagem em questão, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena eu pegar, sair de uma localidade, andar 10 quilômetros para chegar lá na outra localidade e fazer uma viagem ali de poucos quilômetros também, e o valor muitas vezes vem 5,50, 6,50 pra gente. Imagina você que hoje 1 litro de gasolina, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui no Brasil, 1 litro de gasolina custa em média de 6,70 a R$ 7, dependendo em qual local do Brasil. Tem locais que são até mais. Os caras imaginam eu ter que me deslocar 10 quilômetros para ganhar daqui a pouco e fazer uma viagem para daqui a pouco ganhar 5,50 pela viagem. Não estou aqui querendo desmerecer e não estou aqui reclamando de aplicativos, mas é o jogo dos aplicativos e a gente joga como é o sistema. E aí, sabe o que acontece? Nesse momento que eu estava ali no posto e eu comecei a recusar porque era uma atrás da outra. Acho que tinha algum evento em Canasvieiras, em Jurerê, não tinha movimento para os aplicativos e estava chamando longe, faltava carro na outra localidade, só que pelos valores não valia a pena eu me movimentar. E o que acabou acontecendo? Eu comecei a recusar as viagens. Simplesmente tocava meu aplicativo, eu estava parado no posto, o barulho da Uber é estridente, quando vem uma chamada é estridente, e aí eu comecei a recusar por entender que não valia a pena fazer a viagem. Aí tinha um senhor num carro ao lado, muito, muito, um carro muito bonito. E ele falou o seguinte pra mim, assim, do nada, gratuitamente, sem entender o meu contexto, sem saber de tudo que estava acontecendo na minha vida. Ele chegou pra mim e disse assim, cara, eu faço a mesma coisa no Uber. Eu olhei assim, eu pensei, brincadeira, né? Eu todo descontraído e extrovertido que eu sou, eu pensei, esse cara tá brincando comigo, né? Ele não usa essa caminhonete para fazer Uber, né? Eu imaginei que ele tava querendo falar sobre isso, que ele era motorista e que ele também recusava corridas do mesmo jeito que eu tava recusando. Daí eu olhei para ele, dei uma risada, um sorriso, né? Achei engraçado. E ele insistiu, ele disse, exatamente, eu também faço isso que você tá fazendo. Quando alguém aceita a corrida, quando eu faço um chamado de um aplicativo e alguém aceita a corrida, eu olho o carro. Se não for um carro bom ou não for um carro elétrico, eu cancelo. Porque eu não ando. E aí eu vi que ele estava querendo me dar uma alfinetada. Eu não ando em banheiras iguais essa sua. Sabendo que ele queria me dar uma alfinetada, eu não em um primeiro momento eu não caí na dele. Eu novamente sorri e disse direitos iguais. Nesse momento, aquele homem que nunca me viu na vida, não sabe da minha história, não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim, não sabe o contexto de vida que eu estava vivendo naquele dia, que não era um dia muito agradável.
quem é próximo de mim sabe dos momentos difíceis que eu tenho passado. Sem saber disso, naquele momento, aquele homem começou a falar o seguinte: é por isso que esse país não dá certo. Por causa de vagabundos que nem você. E ali ele foi proferindo e me ofendendo e me xingando. E ele aumentou o tom. E eu, quieto, não falava nada, absolutamente nada. Eu fiquei quieto, baixei minha cabeça e fiquei escutando aquilo. Para não gerar um conflito, pensei, não vou mais provocar a pessoa, porque ele veio, hoje ele tirou ele tirou o dia para querer achar um trouxa para tirar do sério. E eu fiquei quieto. E quando ele viu que eu não estava mais reagindo às provocações dele, ele começou a sair com o carro dele e estava chegando outro carro. E ele continuou gritando, xingando, e quando ele cruzou pelo outro carro que estava chegando, ele começou a falar de mim para outra pessoa que estava chegando. Aquelas coisas, me chamando de vagabundo, me chamando de idiota, que o Brasil não vai pra frente por causa de gente que nem eu, falando mal da minha profissão, de que a gente não tem compromisso com a vida e coisa e tal. Aí eu, desculpa, eu perdi a minha. Eu saí do salto, desci do meu carro e perguntei pra ele: moço, posso fazer uma pergunta? O que foi que eu te fiz? Fiz alguma coisa pra você? Eu te ofendi em algum momento? Porque não sei nem quem o senhor é. Não sei nem quem o senhor. Nunca vi o senhor na sua vida. O senhor não sabe de mim. Não conhece a minha vida. E gratuitamente está me ofendendo. Ele olhou pra mim e disse: não estou falando com você. Ele ainda continua a rispidez dele. Não estou falando de você. Eu estou falando com ele. Daí eu disse: mas só que uma vírgula aqui, meu amigo. Você, enquanto estava me ofendendo, enquanto estava abusando da minha honra comigo, eu aguentei a situação, só que a partir do momento que você sai com o seu carro e começa a me ofender gratuitamente para todo mundo que tá aqui no pátio desse posto, aí eu tenho que me posicionar, porque o senhor não me conhece. Aí ele disse, daí ele olhou para mim assim e desferiu algumas coisas e eu disse assim para ele: quer saber, meu amigo? Eu acho que o senhor hoje não tá bem. Vá cuidar da sua vida. Sabe o que ele falou para mim? Eu pensei que ele ia encerrar. Eu virei as costas e disse para ele: vá cuidar da sua vida. Ele olhou para mim e disse assim: eu cuido muito bem da minha vida, porque eu estou em Jurerê Internacional tirando férias, enquanto você aí está se fudendo no calor, trabalhando. Você já parou para pensar que esse exemplo que eu estou te dando, que aconteceu comigo, gratuito, foi gratuito, acontece diariamente. Diariamente acontece na sua vida e ao seu redor. As pessoas acham que hoje em dia dar bronca resolve alguma coisa. Eu falei para uma pessoa muito amiga minha esses dias, uma pessoa que eu tenho uma estima muito, sobre uma situação que eu estava passando na minha vida e algo que eu estava fazendo e que eu admiti que não estava fazendo, não estava fazendo corretamente. Eu cheguei para a pessoa e me abri, eu disse: ó, eu estou fazendo isso, eu acho que isso não está legal. E a pessoa começou a me dar uma bronca. Tá? E eu disse para ela assim: bronca, era tudo que eu precisava hoje. Eu disse pra ela: bronca, era tudo que eu precisava hoje, exatamente. Eu tô passando um momento tão bosta na minha vida, desculpa o palavrão, eu tô passando um momento tão bosta na minha vida que era tudo que eu precisava era uma bronca. Só que se tem uma coisa que nunca faltou na minha vida, foi bronca. Então se fosse por falta de bronca, eu nunca teria problemas na minha vida, porque eu sempre levei bronca, família, pai, mãe. Hoje eu não estou aqui para falar sobre isso, tá? Em outro momento eu posso falar sobre família. Mas se fosse por falta de bronca, eu acho que eu não teria problemas na minha vida. Eu acho que como todo mundo. Eu quero te dar mais um exemplo aqui. Eu, em outras oportunidades, já falei para pessoas. Você já viu algum testemunho, por exemplo, de uma pessoa que estava na rua, né? Um morador de rua, parado no semáforo pedindo dinheiro. Passou aquele carro, olhou para aquela pessoa e disse assim: vai trabalhar, seu vagabundo. Você já ouviu alguém chegar e dar o testemunho que essa bronca mudou a sua vida? Nossa, o cara passou no semáforo, mandou eu ir trabalhar. Isso mudou minha vida. Eu fui transformado. Tem horas que a bronca vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Porque a gente não quer bronca. Nós não fomos feitos para
viver em bronca. E quando eu vejo essa oração de Jesus, porque se tem uma pessoa que tem um discurso coerente, que eu conheço nesse mundo, é Jesus Cristo. Você pode dizer, mas a Bíblia tem contradições, não sei o quê. Eu não estou falando da Bíblia, estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que tem uma coerência no seu discurso, em tudo que ensinou, foi Jesus Cristo. Porque quando ele começa a ensinar uma oração, ele não está ensinando apenas uma oração. Ele está nos dando conceitos de vida. Quando ele diz o Pai é nosso, não é só meu. O próprio Jesus, e falando de Jesus, eu vou te dar alguns exemplos de coisas que Jesus falou sobre estar sozinho, andar sozinho. Quando Jesus diz, chega para os seus discípulos e envia eles para o trabalho missionário, sabe o que ele ensina? Vocês têm que ir de dois, no mínimo, de dois em dois. Não vão sozinhos. É no mínimo de dois em dois. Quando Jesus ensina a pedir coisas, ele diz assim: tudo que dois ou mais concordares e pedires ao meu Pai, será concedido. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É dois, não é um só, é dois. Aí você vai dizer assim para mim, Jardel, mas aí vai ter aquele... E, inclusive eu vi uma pregação de um pastor que inclusive deu essa ênfase da solidão, né? Sobre Filipe, né? Quando Filipe converteu o eunuco, né? Que ele estava sozinho, ele estava fazendo uma viagem missionária sozinho, só que ali ele cumpriu o seu propósito e engraçado, ele cumpriu aquele seu propósito sozinho, só que imediatamente quando ele cumpriu o seu propósito, ele chegou a ser trasladado e foi parar em um outro lugar cheio de gente. O que eu aprendo aqui? Há momentos que você vai estar sozinho. Vai ter momentos que eu vou estar sozinho. Vai ter momentos que nós vamos precisar estar sozinho. Jesus está dizendo aqui, vai para o teu quarto e sozinho, com o teu pai, conversa com ele. Mas não conversa com ele como se você fosse um só. Quando você for falar com Deus, você lembre-se de uma coisa. O Pai é nosso. O Pai é nosso. O teu próximo, o outro que está aí, dentro, nesse contexto onde você vive, ele é importante. Você já parou para pensar, e eu ensino aqui, que nós somos uma manifestação, eu sempre falo, é um dos mantras que eu gosto de fazer todos os dias, eu falo, bato no meu peito e digo assim, eu sou uma manifestação de Deus para evoluir e abençoar o mundo. Só que quando eu falo que eu sou uma manifestação de Deus, eu tenho que entender que o meu próximo também é uma manifestação de Deus. Todos nós somos criação e manifestação de Deus aqui, nesse mundo físico. Sim, aquele cara que você vive. Você já parou para pensar, você aí crentão, que diz tanto que ama a Deus, que aquele cara que você diverge de algumas situações políticas até muitas vezes, aquele cara que você tanto odeia, ele é uma manifestação de Deus? Você já parou para pensar que quando você ofende, quando você ataca um outro ser humano, você está atacando uma manifestação de Deus? Aí tem gente que diz assim, poxa, Deus não se manifesta na minha vida, Deus não faz milagres na minha vida. Tem os crentão, né? Os crentão, Deus não se manifesta na minha vida. E como é que você está tratando a manifestação de Deus que está do teu lado? Que vive contigo? Mas ele tem um estilo de vida diferente do meu. Eu não concordo com o estilo de vida e agora eu vou pegar pesado, agora vai doer. Eu não concordo porque ele é homossexual. Ele não deixou de ser uma manifestação de Deus porque ele tem uma opção sexual diferente da sua. E quando você ataca, quando você agride alguém por suas condições e por suas convicções, você está atacando uma manifestação de Deus. Aí você vai dizer assim para mim, você pode até perguntar para mim, Jardel, esse teu discurso é pesado, porque você está querendo dizer que todo mundo que tá que todo mundo que vive é uma manifestação de Deus? Com certeza. Inclusive aquele cara que está preso, que fez coisas horríveis que eu não posso nem comentar aqui, esse cara é uma manifestação de Deus.
Mas como? Ele fez coisas horríveis. Da mesma forma que você não entendeu que ele é uma manifestação de Deus, ele não entende que nós aqui somos manifestações de Deus e que nós estamos aqui. De repente ele se encaixa naquela oração que eu acho que é a maior intercessão que já existiu no mundo. De quem? Do cara que eu estou falando para eles do seu discurso. Que quando estavam botando ele numa cruz. E os religiosos da época chegaram e olharam para ele. Não viram nele a manifestação de Deus. A maior manifestação de Deus que já esteve nessa terra. Não olharam para ele como uma manifestação divina. E olharam para ele e disseram assim: "Ô, sai daí, tu não é o filho de Deus, sai daí." Ele tinha todos os motivos, de repente, para eu, que nem eu, sair do salto, falar um monte de bobagem para aquele cara. Eu não estou dando o meu exemplo, né? Eu não sou exemplo e não sou régua para muita coisa. Eu não fui ofensivo com a pessoa, simplesmente quis me posicionar para não deixar também, isso é importante, a gente muitas vezes saber quem nós somos e não deixar que os outros pisem na gente. Eu me posicionei e tipo, mas Jesus não se posiciona dessa maneira, ele simplesmente olhou para baixo e disse: "Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem." De repente, aquele cara que está lá no presídio, que tu julga, que tu condena, que tu acha um ser horrível, ele precisaria disso de você. Eu não estou dizendo que ele não merecia estar onde ele está por aquilo que ele fez. Eu não anulo a semeadura e a colheita. Fez, plantou, vai colher. Ele está colhendo, já está dentro de uma prisão e você aqui fora, ao invés de usar essa oração, me diz assim: "Perdoa, Pai." Eu entendo que ele é uma manifestação sua, mas ele não sabe o que faz. Ele fez coisas horríveis, fez, mas ele não sabe o que faz. Não saber o que faz não anula também os resultados. Uma criança, por exemplo, se você jogar, ela não sabe sobre a da lei da gravidade, mas se ela se jogar do quinto andar de um prédio, ela vai cair. Não saber sobre coisas não anula os resultados, mas eu estou dizendo para você que sabe. Você que está aí fora, que olha as pessoas como, que muitas vezes critica as pessoas pelos seus posicionamentos, pelo seu estilo de vida, ou muitas vezes pelas suas questões políticas. E agora eu vou entrar num assunto que eu sei que é delicadíssimo. Eu vejo muitos fundamentalistas religiosos criticando o governo. Eu não sou a favor, vou ser bem sincero com você, se eu tenho uma visão de mundo, politicamente falando, eu sou um cara liberal. Eu, para mim, é menos Estado. Eu não concordo com muita coisa que o governo está fazendo e acho que muitas coisas, acredito dentro da minha visão, que não está correto. Não acredito na ideologia comunista. Desculpa, meu amigo, minha amiga, se você é comunista, perdão. Se você é progressista, não acredito nessa ideologia. Porque eu nem sou conservador, tá? Eu estou me declarando aqui publicamente como uma pessoa liberal, politicamente falando, e vão me jogar na direita, vão me chamar de nazista, extremista agora, eu sei disso. Ainda mais porque eu me declaro liberal e agora eu estou falando sobre Jesus aqui, então vou ser atacado como um nazista daqui a pouco. Mas aí, ah, eu não acredito. Só que Romanos 13 ensina que eu tenho que orar pelas autoridades instituídas. Eu tenho que orar pelas autoridades desse país, concordando com elas ou não. Aí muitos fundamentalistas religiosos, conservadores vão dizer assim: mas a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o comunismo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Paulo ensina que a minha luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. A minha luta não é nesse mundo. Eu não luto por ideologia. Eu não luto contra ideologias. Eu não luto porque ideologias são frutos de carne e sangue. Eu não luto contra ideias. Na verdade, eu não tenho lutas no mundo físico. Para de botar isso na sua mente. Parece que tem gente que sai de casa que vai
atrás de uma briga. Vai atrás de um problema. Sai pra guerra todo dia. A gente tem essa. Eu vou lutar. Hoje eu vou lutar para trazer o sustento da minha casa. Por que você vai lutar? Você não confia? Você não precisa lutar, cara. Essa questão de luta, eu vou lutar pelo sustento do meu dia a dia. Aí você sai, você briga no trânsito, você briga com o seu colega de trabalho, você. Manifestações de Deus. Eu não sou régua para nada por trabalhar no trânsito. Muitas vezes eu também me estresso no trânsito. Não sou aqui régua para nada, mas quando veio essa mensagem e isso me pegou no meu espírito, eu comecei a pensar, verdade. Verdade. Como a gente se perde, a gente gasta, a gente impõe energia tão forte contra as pessoas, contra as manifestações de Deus. Quer que eu continue? Quer que eu prove para você que nós somos manifestação de Deus? O próprio Jesus diz que o Pai se manifesta nos filhos. Jesus fala para os seus discípulos em determinado momento, ele diz: Ei, vós sois Deus. Vós sois templo do Espírito Santo. Ah, mas aquele cara lá não é da minha igreja. Ele não é templo do Espírito Santo. Você não acredita na Bíblia? Nos últimos dias o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E quando são os últimos dias, Jardel? A partir do momento que um cara, numa cruz, o Criador de todas as coisas encarnado, chega e diz: está consumado. Ele diz: ó, acabou a obra. Aquilo que eu comecei a fazer lá no Gênesis, acabou, terminou. Daqui para frente são os últimos dias. E a partir do momento que ele diz está consumado, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Quando você se levanta contra alguém, quando você briga com alguém e quando você diz que você não é dependente de ninguém, você está se levantando contra as manifestações de Deus. De repente você não vê milagres na sua vida porque você não deixa as manifestações de Deus agir. Olha só que interessante. Um profeta um dia, Elias, ele sai de uma caverna onde ele estava sendo alimentado por corvos, por urubus. Ele estava sendo alimentado e aí Deus manda ele para um lugar. Ó, eu vou te mandar para tal cidade. E é o seguinte, ó, lá vai ter uma viúva que vai te alimentar. Aí ele chega na cidade e ele olha, tem seca. E a viúva é pobre. E ela está preparando a última refeição da vida dela para ela e para o filho dela. O profeta não olhou com os olhos naturais. De repente, se ele tivesse olhado com os olhos naturais, ele teria dito assim: poxa Deus, tu tá de brincadeira, me deixasse lá naquela caverninha lá, os bichinhos levando a comida pra mim, né? Poxa, chego aqui, olha só, olha só, olha a vida dessa infeliz. Tá dizendo que vai fazer um último pão pra ela e pro filho e vão morrer. Mas o profeta tinha uma visão espiritual. Primeiro ele pediu uma coisa difícil pra mulher: me dá água. Eu acho que ele fez um teste, tá? Eu assim, nas minhas viagens aqui, quando eu entro no texto, eu gosto de dar uma viajada. Eu acho que ele quis dar uma viajada na vida da mulher aqui. E ele disse assim: poxa, me dá um pouco de água. Ele já pediu uma coisa difícil, porque era uma terra seca. Provavelmente, hoje, conhecendo, não estive lá, mas sabendo de todas as informações que eu tenho sobre a região, eu sei que lá, ainda até hoje, água é um artigo de luxo. Imagina em época de seca. Ele pergunta para ela: me dá um copo d'água. Aí ela atende. Quando ela atende, ele disse: essa aqui está pronta para manifestar. Essa aqui está pronta para ser um milagre. E ele disse: me dá um pão. Ela disse: moço, o máximo que eu tenho é um punhado de azeite e farinha. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que a gente possa morrer. Pelo menos a gente vai morrer, mas a gente vai morrer de estômago cheio. Eu nunca vi ninguém se preparar para morrer comendo, a não ser que essa pessoa atente contra a própria vida. E eu imagino aqui, entrando nesse texto, imaginando, poxa, essa mulher estava preparando algo terrível para ela e para o filho. Aí o profeta diz assim:
ou manifestação. Eu quero dizer uma coisa para ti, milagre. Eu quero dizer uma coisa para ti, milagre. Vai lá e faz um pão e traz o primeiro pedaço para mim. Se tu fizer isso, nunca mais, até que a água caia sobre essa terra, vai faltar farinha na tua panela e azeite na tua botija. Ô milagre! Ele olhou aquela mulher como uma manifestação. Ele disse: ô milagre! Era uma situação totalmente desafiadora. E o profeta olhou para aquela mulher e disse: ô milagre! E nunca mais faltou azeite e farinha naquela casa. Já imaginou você chegar todo dia, do nada, você chegar na sua casa, trazendo isso para os dias de hoje, você abrir a sua despensa e ter ali do bom e do melhor, porque ela não está fazendo, ela está fazendo do bom e do melhor. Você ter do bom e do melhor, você ali pegar e, e comer daquilo. E no dia seguinte, do nada, sei lá, tudo aquilo que você tirou num dia, no outro dia, do nada, milagrosamente, está reposto. Tudo porque um homem viu uma pessoa com uma vida desgraçada, uma pessoa que disse que estava pronta para morrer, vivendo numa crise. Aquele homem não deu uma bronca na mulher. Ele podia já imaginou se ele chega, ô mulher, que falta de fé, hein? Pô, eu sou o profeta, tu não tá vendo que o que eu tô te pedindo é o impossível, porque eu quero te dar isso, isso e aquilo. Ele não deu um show de moral na mulher, ele olhou pra ela e disse assim, manifestaçãozinha. Ô milagre, ouve a voz de Deus, deixa Deus manifestar através de você. E nunca mais você vai viver dias de milagre. Sabe por que você não vive milagres nos dias de hoje? Porque você não olha os verdadeiros milagres que estão na sua vida. Sabe tu aí que vive dizendo que não depende dos outros. Ah, eu não dependo dos outros. Eu adoro as feministas, sabe? Não, 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 as feministas não, desculpa. E não tô falando do movimento, pelo amor de Deus, não é o pejorativo da coisa. É aquelas pessoas que são as mulheres empoderadas, né? Até isso as pessoas deturpam e levam para um lugar. Aí aquelas mulheres, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de macho para nada. Você, homem, muitas vezes, eu não dependo de mulheres. É, pra ser. Aí você entra dentro do seu quarto, na sua solidão, aquilo que você acha que é o máximo, deita na tua cama, com um travesseiro que foi feito por alguém, que é a manifestação de Deus. A cama foi feito por alguém, que é uma manifestação de Deus. O celular, esse que você está usando aí, ele foi projetado, ele foi idealizado. Primeiro ele foi idealizado, né? Teve uma ideia. E eu acho incrível isso. Nós, seres humanos, nós temos esses atributos de Deus, a criatividade. Nós conseguimos criar coisas. Olha que maravilhoso o seu celular, a internet. As pessoas que construíram, as que idealizaram, construíram e realizaram. E hoje você está vendo esse vídeo aqui por quê? Porque uma manifestação de Deus passou pela sua vida e você nem percebeu. As pessoas hoje em dia, elas estão cada vez mais egoístas, egocêntricas. Estou passando por um momento muito difícil. E nesses momentos de dificuldade, a gente vê muitas coisas acontecendo. Eu estou passando por um momento desafiador na minha vida. E nesses momentos a gente é levado a ter atitudes maiores. Tinha uma pessoa, um amigo, que muito tempo não falava comigo. Sabe por que ele não falava comigo? Porque ele me devia R$ 100. E eu encontrei com ele no centro da cidade. Ele todo sem jeito, todo sem.
sabe? Todo sem. Eu cheguei e dei um abraço nele. Fui feliz, eu vi ele, fazia tempo que eu não via. Dei um abraço nele, ele me abraçou, ele disse, cara, eu tô te devendo aquela. Eu disse, tô passando uma. E olha que eu tô passando uma situação difícil. O que ele me deve me ajudaria pra algumas coisas. Ele disse assim, eu disse pra ele, cara, você não me deve nada. A tua amizade pra mim é muito mais importante do que R$ 100. Ele me abraçou e disse assim, poxa, cara, eu não tinha coragem de te encarar. É porque eu disse pra ele, cara, a minha amizade, o que você representa na minha vida, é muito melhor do que R$ 100. Não é R$ 100 que vai. E que fosse 1 milhão. Não é R$ 1 milhão. Claro que negócios a gente tem que aprender a diferenciar, mas hoje em dia as pessoas, por causa de muito menos que isso, por 20, R$ 30, saem atacando, saem ofendendo. A solidariedade. Nós passamos por uma época tão difícil agora. Ah, dois eventos que aconteceram, um a nível mundial e um a nível de Brasil. Ah, um a nível de mundial, a pandemia. E a nível de Brasil, a gente viu o que aconteceu no nosso ano passado nas chuvas do Rio Grande do Sul. E nesses dois eventos, sabe o que eu mais vi nas redes sociais? Pessoas criticando, pessoas querendo capitalizar isso politicamente, pessoas degladiando. Eu acho que se a gente tivesse se unido, sempre falei isso, eu acho que nós, como humanidade, se nós tivéssemos olhado uns para os outros e tivéssemos nos unidos, ah, tanto os que defendiam um tipo de tratamento quanto os outros que defendiam outro tipo, outra linha, se a gente tivesse se unido, a gente tinha saído da pandemia muito mais melhor do que a gente entrou nela. E apesar disso, a gente ainda saiu. Mas tem pessoas que carregam feridas até os dias de hoje. Gente se chamando de genocida, gente se chamando de negacionista, gente se chamando de. A gente não abriu a mente para ouvir o que o outro tem para falar, porque de repente o outro tem para falar. Não. A gente fechou no nosso mundinho. No momento que a gente mais precisava como humanidade da união e a gente aprendesse uns com os outros. A gente saiu rápido, saímos. Vamos viver essa sequela emocional por muitas décadas, porque os estragos feitos durante essa pandemia a nível mundial vão ser sentidos. E isso eu estou falando artigos que eu leio na grande imprensa. Nós vamos sentir muito os efeitos dessa pandemia psicologicamente. Você pode estar perguntando, tá, Jardel, e o que aconteceu com o cara lá da. Depois que ele saiu, o cara lá do posto, depois que ele saiu, eu nunca mais vi. No dia, confesso pra você que senti muito ódio, muita raiva. Hoje, aqui, olhando de uma nova perspectiva, depois de tudo que Deus tem falado comigo, que eu tenho vivido em Deus, eu olho com misericórdia. Eu penso assim, perdoa, Pai. Eu falo, perdoa, Pai. Ele não sabe o que faz. Nós, eu não estou querendo dizer aqui também, por favor, não entenda mal. Eu não estou querendo dizer que você deve criar dependências emocionais, que são um assunto para um próximo, para um próximo assunto, um próximo vídeo. Não tô querendo dizer que você quer, mas você chegar e dizer pra mim que não depende de ninguém enquanto você tem um trabalho. Você sabia que você só tem um trabalho porque tem clientes que levam dinheiro para a empresa ou para o comércio onde você trabalha, que compram os seus produtos e serviços ou que te dão audiência aqui no YouTube? Você sabia disso? Você aí, poderosão, poderosona, que acha que não depende de ninguém para viver, para ser feliz. É, realmente, você não depende de ninguém para ser feliz. Então vai para uma caverna, te enterra lá e quero ver se você consegue. Nem aquilo, ó, sozinho você realiza. Nem aquilo, ó, tá? Ah, isso não é importante para mim agora, mas é bom. Ou se é bom.
Te resolve sozinho então. Vai. Anda pelado no meio da rua. Você não depende de ninguém, não. Usa roupa então. Não, mas eu acho engraçado que essas pessoas que dizem que não dependem de ninguém para viver, para ser feliz, gostam de comer uma comida boa, que foi preparada por alguém, que é uma manifestação divina. Gostam de andar de um carro bom que foi imaginado, projetado, construído por alguém, foi vendido para ele por alguém. Você já parou para pensar, cara pálida, que você, eu não estou falando de dependência, mas você não vive nesse mundo sozinho? Você pode ter períodos de solidão, ou que o pessoal gosta, ai, de solitude. E tu sabe que me deixa mais angustiado? Angustiado não, mas muitas vezes até triste. É que o valor do ser humano tem sido degradado cada vez mais. Tem gente, e aqui ó, eu quero deixar bem claro o que eu vou falar agora. Nada contra o que você faz com seu dinheiro e nem contra os pets. Mas tem gente que gasta fortuna com pet. Ai, eu sou pai de pet. A coisa mais. Cara, gente, as pessoas estão tão sem responsabilidade nesse mundo que acham que, eu sou pai de pet. Não querem criar uma vida, não querem dar educação para uma vida, não querem ter um compromisso. Por quê? Porque o pet vai fazer um cocôzinho e você vai lá com a vassourinha e com a pazinha e vai juntar. Você não vai ter precisar trocar fralda, né? Você não vai precisar ficar acordada, né? Noites e noites a fio. Você não vai precisar de educação, você não vai ter que investir daqui a pouco numa escola, numa faculdade, né? Ah, eu vou me livrar das responsabilidades, pois é, o ser humano perdendo até para os pets. E aqui, de novo, eu não tenho nada contra os pets. Eu acho que os animais estão sendo tratados cada vez melhores. Que isso não se perca esse amor, esse carinho que se tem para com os pets, com os bichinhos, com os animaizinhos. Mas e que valor você dá pro ser humano? Acho que uma das piores frases que eu já vi na minha vida foi em um programa de televisão, que eu não vou citar o nome aqui, mas uns anos atrás teve um cara que participou de um programa de televisão, de um reality show, e que ele disse assim: quanto mais eu convivo com o ser humano, mais eu gosto dos meus cachorros. E sabe por que o cara tinha sido eliminado do reality show? Porque ele tinha sido um falso. Só que tava todo mundo vendo aqui fora. O cara tava sendo um falso. Ele tava. Tipo assim, no momento da saída dele do reality show, ele disse: eu prefiro os meus cachorros do que os seres humanos. Só que dentro do reality show, ele estava sendo o pior ser humano. Ou seja, ele só estava vendo nos outros aquilo que ele dentro. Ele ficou de repente indignado com a reprovação, com a eliminação dele popular. Mas ele não notou que o que ele fez lá dentro não foi muito legal. Não foi visto com bons olhos. E aí? Aí você diz assim: poxa, eu não vejo as manifestações e os milagres de Deus na minha vida. Eu não sei como agradar o coração de Deus. Eu não sei, não sei, não sei. Aí as pessoas se perdem tanto em teologias profundas. As pessoas se perdem tanto em lições, ah, sabe, profundas, querendo agradar o coração de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para manifestar? E lá vem os teólogos, e vai daqui a pouco ter um monte de teólogo vindo aqui no meu vídeo. E não é pretensão minha, mas de repente se pega, aí alguém vem, aí vem os teólogos dizer que isso, que aquilo, coisa e tal. E Jesus pregou para pescadores que não tinham muitas vezes a, a décima a décima capacidade cognitiva que você tem hoje em dia. Porque eles, primeiro, a grande maioria era analfabeto. Segundo, porque não se tinha acesso a tanto conhecimento. E Jesus pregou para essas pessoas. E um dia eles estavam preocupados. Como é que a gente faz isso? A lei diz que eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso. E aquele negócio, eu não posso, não posso, não posso. E aí quem faz, eu vou lá e critico e papapá, eu julgo. Aí Jesus chega e diz para eles assim, para resumir tudo aquilo que eu falei aqui agora. Galera, Jesus fala assim, né? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Tá? Vocês estão perdidos
o que é mais importante? O que eu faço isso? O estudo mais profundo? Eu vou pro Apocalipse? Eu faço isso, eu faço aquilo? Os povos pagãos? E isso e aquilo? Jesus disse assim, vocês não entenderam a mensagem ainda? Peraí, vem cá, o pai vai ensinar pra vocês. Não, o pai não, o filho. O pai tá lá em cima, o filho vai ensinar pra vocês assim, ó. O maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento e de toda a tua alma. Um dia a gente aprofunda sobre isso, porque amar a Deus exige sim conhecimento. Tem gente que diz assim, que Deus critica, que Deus não gosta do conhecimento por causa do símbolo lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia a gente vai chegar nisso, né? Mas sim, você tem que, para amar a Deus, você tem que ter conhecimento, entendimento. Não é só conhecimento, é entendimento. E o próprio Deus fala através de uns profetas, o profeta Oséias, que conheçamos e continuemos a conhecer. E o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A gente vai chegar nesse assunto em um próximo vídeo. Mas aí todo mundo ali com Jesus, e Jesus diz assim, ó, vem cá, o filho vai ensinar para vocês. O maior de todos os mandamentos, tá? É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Beleza? Pegou? Pegou a visão? Só que existe um outro que é igual, é semelhante. Aí Jesus bota no mesmo patamar. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você quer manifestar a Deus? Apenas ame. Você quer seguir a Deus? Você quer realmente ser um discípulo de Cristo? Você realmente quer ser bem-sucedido nessa vida? Apenas ame. Você já notou que Jesus falou aqui? Tem 3 caras que você tem que amar. Deus. É amar. Tá? E a gente vai aprofundar esse amor no próximo vídeo. Amar a Deus. Amar o próximo. E a ti mesmo. Essa trindade. Amar o próximo como a ti mesmo. Você que é o cara da solitude aí. Você que é a mulher empoderada. Que você acha que não depende de ninguém. Deus está dizendo assim, ei, você pode amar você. Só não seja tão egoísta assim. Tem o seu próximo. O seu próximo. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou manifestando o meu amor a Deus. E Jesus, antes de partir, ele diz, vai mais além. Ele vai um pouquinho mais além, porque o nível era assim, amarás o próximo como a ti mesmo. E quando Jesus está indo, ele diz assim, agora eu vou dar uma... Jesus nunca deu um mandamento para os discípulos, só que ele diz, chega no final, ele diz assim, ó, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E você viu o amor de Jesus? O amor de Jesus, independentemente se você acredita ou não nele, mas o amor de Jesus, independentemente se você reconhece ele como Deus ou não, mas ele acreditava que dar a vida pelos seus irmãos, dar a vida pelo seu próximo, era a maior manifestação de amor. Porque quando você dá algo para alguém, quando você ajuda alguém, quando você manifesta, ele mesmo diz que a minha religião, ele olha só o que ele fala, e por isso que eu estou falando das coerências do discurso de Jesus. Quando ele diz assim, sabe qual é a minha religião? Dar de comida aos pobres e às viúvas. Jesus diz um dia assim, se vocês derem de comer e de beber a esses que necessitam, vocês estarão dando a mim. Porque é neles que Deus está, é neles que Jesus se manifesta. A manifestação de Deus não está dentro da igreja, dentro dos templos, dentro dos terreiros, dentro dos cultos religiosos. A manifestação de Deus está nas pessoas. A manifestação de Deus está nas pessoas. Não está no dogma, na religião, nos rituais. Não adianta você aí do outro lado ficar fazendo um monte de ritual e não amar as pessoas.
Eu não tô aqui contra as suas religiões ou suas crenças. Mas não adianta você daqui a pouco fazer o ritual maior do pentagrama, ou fazer rituais de proteção e disso, daquilo, e não amar as pessoas. E sabe o que me que muito me admira muitas vezes, tem gente que está dentro de igreja, dentro de templo, dentro de religião, falando, fazendo ritual e dizendo que ama a Deus e que respeita o orixá e que respeita não sei o que não sei o que não sei o que, sai na rua, xinga todo mundo, critica todo mundo, briga com todo mundo por causa de política, por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, por causa de dinheiro. Não tenho nada contra dinheiro aqui, mas as coisas, as ferramentas não podem sobrepor as pessoas. O martelo não pode ser maior do que o carpinteiro. Nós não vivemos nesse mundo por manifestação. Somos manifestação divina, nós não vivemos. A gente tem vivido muito pelas coisas, por aquilo que a gente pode ter, e muito pouco por aquilo que a gente pode ser. As pessoas não valorizam aquilo que os outros são, que as pessoas são. Você não valoriza muitas vezes o cara que está aí do teu lado, dando de tudo por você. O cara que está aí do teu lado fazendo de tudo. De repente ele não tem um carrão, não tem, mas ele tem amor, tá te dando amor. Você, homem, de repente não tá dando valor para aquela mulher que muitas vezes tá aí do teu lado, guerreira, segurando as pontas. Mas né, hoje em dia viramos um cardápio. Ah, se essa pessoa sair da minha vida aqui, ó, tem um cardápio. Assim, ó, minha lista de contatos, contatinhos, meus contatinhos. Ah, não tem contatinho? Aplicativo de relacionamento, redes sociais, cardápio. Nós viramos um cardápio. Nós estamos num cardápio, viramos descartáveis. Tem gente que manda consertar um sapato muitas vezes. Hoje em dia é horrível. Mas muita gente gasta dinheiro para consertar um carro. E não tem meia hora para consertar o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Lembre-se, o Pai é nosso. Tudo que Jesus pede nessa oração, quando ele se dirige a Deus, é teu é o reino, teu é o poder, seja feita a tua vontade. Mas quando ele se dirige à terra, livra-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos. Não é só para mim, não é só para ti, é nosso. Eu espero de coração que essa palavra entra no teu coração e você comece a ver os milagres de Deus que estão na sua vida e que você só nega. As pessoas, as maiores manifestações de Deus nesse mundo são as pessoas. Eu te agradeço, Deus, por esse entendimento. Eu agradeço a ti, Deus, por hoje tá falando com essa manifestação que está aí do outro lado. E a minha oração seja para que você olhe para o seu filho, para sua filha, para o seu amigo, para sua amiga, para o seu marido, para sua esposa, para o estranho que muitas vezes está lá na rua, para aquele mendigo, aquele morador de rua, para aquela pessoa que pensa diferente de você, a pessoa que tem uma fé diferente de você, que você passe a olhar ela como uma manifestação divina, um milagre, um milagre. Que você olhe para você mesmo como uma manifestação divina, como um milagre. E que você possa olhar o seu irmão, seu próximo, o seu familiar, a sua mãe, o seu pai, as pessoas que você já teve problemas. Ah, mas ele fez tanto mal para mim, que não sei o que. Era uma manifestação divina, de repente não sabia o que estava fazendo. De repente era mais perdido do que você. De repente não teve essa oportunidade que você está tendo hoje de abrir os seus olhos. Eu sei que essa mensagem foi um pouco grande, mas ela era necessária. Se você ficou até aqui, muitíssimo obrigado. Esse ministério é mantido por doações. Eu vou deixar na descrição desse vídeo
o Pix para você fazer a doação. Eu estou aqui por amor, de graça. Só que esse canal ele não é monetizado, ele está começando agora. Esse ministério, se dá para chamar isso aqui de ministério, esse chamado que eu tenho atendido, ele não é monetizado. Ele está sendo totalmente feito por amor. E se você quer contribuir com algum valor para esse trabalho, vamos dizer assim, vamos chamar isso aqui de trabalho, porque eu não quero levar para o mundo religioso. Se você quer ajudar com algum valor que seja, vai ficar aqui na descrição desse vídeo o meu Pix. E se você não pode, mas eu não tenho como te ajudar financeiramente, compartilha essa mensagem com alguém. Curte, comenta, deixa um comentário aqui. Vamos bater um papo, conversa comigo. Vamos bater um papo. Em nome de Jesus, que as coisas sejam diferentes. Eu espero ter agregado alguma coisa na sua vida com essa mensagem. De novo, eu quero falar para você, um pouco longa, mas necessária. Gratidão e até a próxima.